Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vamos tornar a nossa manhã, o nosso dia mais suave, mais ameno, né? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Hoje, livro de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Muito bem, meu irmão, minha irmã, o que mais nós vemos atualmente são pessoas descrentes, são pessoas que dizem que não professam nenhuma religião, que na verdade eu particularmente acho que religião não leva ninguém a lugar nenhum, o fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum, né? Do tipo, eu sou isso e ponto final e ninguém vai mudar a minha opinião e etc, etc, etc. Até porque Jesus foi e é muito mais do que isso, é muito mais do que uma religião, é muito mais do que usos e costumes, é muito mais do que regras, é muito mais do que estatutos, é muito mais do que uma teologia. Jesus é muito, muito, muito mais do que isso. Então eu creio que se a sua fé estiver alicerçada em Jesus, já é um bom começo. Se você tiver temor de Deus, você está no caminho certo, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas o que eu tenho visto também, meu irmão e minha irmã, é que muitas pessoas reclamam da situação, reclamam de Deus, reclamam porque Deus não faz, porque Deus não age, reclamam porque vivem em determinada situação, reclamam porque são pobres, reclamam porque não têm saúde, reclamam porque não têm emprego, reclamam porque têm emprego, né? Reclamam porque não tem carro, enfim, e se esquecem de que a vida é uma sucessão de atos. Quando nós planejamos os nossos atos, os nossos passos, as coisas tendem a dar certo. Mas quando nós fazemos tudo abruptamente, sem planejamento, sem calcular os nossos passos, a tendência é de que as coisas que nós realizamos, que nós fazemos, deem errado. E aí nós saímos aí, uma grande maioria sai culpando Deus, se revolta com Deus, porque Deus é culpado da falta de planejamento, Deus é culpado de atos impensados, Deus é culpado de uma série de outras coisas que na verdade nada tem a ver com Deus, mas tem a ver com as pessoas que não se planejam e até mesmo com as pessoas que não acreditam em absolutamente nada. Vejo também tantas pessoas só se lembrarem de Deus na hora da dificuldade, só se lembrarem de Deus na hora da precisão, só se lembrarem de Deus na hora do acidente, na hora da fome, na hora da falta de emprego, na hora da falta de saúde, né? E quando Deus recolhe, acha por bem recolher algum ente querido, também se lembram de reclamar a Deus. Porque isso.
Meu irmão e minha irmã, nesse trecho que nós lemos aqui, resume perfeitamente o que as pessoas estão vivendo nos dias atuais. A maioria das pessoas estão com sede de justiça, com sede de mudança, com sede de melhora, com sede de transformação, com sede de uma série de coisas, de mudança de vida, de mudança de emprego, com sede, com vontade, mas com muita vontade de que suas vidas mudem. Mas, como eu já disse aqui, as pessoas, a maioria só lembra de Deus na hora da dificuldade. Meu irmão e minha irmã, veja bem, para que haja água na minha torneira, não é necessário eu me lembrar da água apenas quando tenho sede. É necessário eu me lembrar da água antes de ter sede. Quando construo a minha casa, quando você constrói a sua casa, quando sua casa é construída, já são colocados os encanamentos, cano de água, cano de esgoto, os conduítes para a energia elétrica. Então é tudo planejado, é tudo feito como deve ser feito. Porque você não vai utilizar a água apenas quando você tiver sede. Você vai utilizar a água para cozinhar, você vai utilizar a água para tomar banho, você vai utilizar a água para lavar a sua roupa, para lavar o seu quintal. Para uma série de coisas você vai precisar da água. Então você não vai se lembrar da água apenas quando você tiver sede. Poxa, estou com sede, preciso pôr um cano com água aqui para quando eu tiver sede. Não, o cano já está lá porque você sabia que ia precisar da água. E por que as pessoas só procuram a Jesus, só procuram a Deus quando estão com sede? Será que elas não percebem que elas vão precisar desta água que nós lemos aqui, que é a água da vida, que é a água que Jesus dá, que é a água que aumenta a sua fé, a água que te sustenta todos os dias, regando a tua fé, regando o teu interior, o teu eu? Será que as pessoas não percebem que sem esta água é como se elas estivessem num deserto? Elas sabem que a água existe, sabem que o deserto existe, mas só acreditam no deserto quando vem a falta de água, ou só acreditam na água quando estão no deserto. Meu irmão e minha irmã, não espere você estar perto da morte para se lembrar da água da vida. Vá se programando, procure antes que o mal ocorra, procure antes que a sede venha, procure antes de você ficar num estado de calamidade. Saiba que em algum momento você vai precisar desta água, assim como você precisa da água aí na sua casa, assim como você precisa da água aí na sua roça, no seu chuveiro, na sua torneira. Em algum momento você vai precisar desta água chamada Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Portanto, meu irmão e minha irmã, quer parar de ter sede de justiça, de mudança, de prosperidade, de paz, de tranquilidade aí na sua vida, na sua casa, na sua família? Comece a beber desta água. Comece a construir como se fosse um encanamento que levasse até o seu interior, até o seu eu.
para que você seja abastecido por esta água chamada Jesus. E todas essas coisas que você procura, e toda esta sede que você tem, vai ser dissipada, vai ser sanada, porque você vai passar a beber de uma água que nunca termina, e você jamais voltará a ter sede das mesmas coisas. Meu irmão e minha irmã, esta é a palavra que eu tinha para você nesta manhã. Prove você também desta água da vida, desta água que eu um dia provei, porque eu também vivia procurando algo que sanasse, que resolvesse a minha sede. Mas eu tinha sede de tanta coisa que eu nem sabia o que era. Este é o grande problema. Mas quando você conhece esta água, você vê que a sua sede é apenas de Jesus. Meu irmão e minha irmã, desejo que você tenha um ótimo e abençoado dia. Desejo também que o Senhor te livre, te guarde de todo e qualquer mal. E que essas bênçãos, juntamente com muita paz e muita saúde, se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual, edificando na rocha. Bom dia na paz do Senhor Jesus.